queria aproveitar a sua expertise aí no direito para questionar uma circunstância que tem chamado a atenção de muitas pessoas dentro desse caso Moro. É meio complicado porque as informações são meio selecionadas, né? A gente não sabe exatamente o que está correndo, mas queria saber se você viu, assim, motivos claros para que esse caso esteja correndo na Justiça Federal do Paraná, pelo menos desse braço do plano do Moro, etc. Porque, né, tem fato, o PCC costuma ser de São Paulo, tinha gente ali alugando imóveis e carros no Paraná. Isso seria suficiente para o caso cair na Justiça Federal do Paraná? Rafa, é importante nós olharmos para alguns aspectos. Primeiro, aonde teve início a investigação? E essa investigação teve início em São Paulo. Os primeiros atos investigatórios foram realizados aqui em São Paulo. Obviamente, foram realizados outros atos investigatórios no Paraná, foram realizados outros atos investigatórios em Presidente Prudente, foram realizados atos investigatórios em Brasília e em Roraima ou Rondônia. Confesso que em um destes dois estados não tenho convicção em qual deles. Então, em termos de conexão processual, é um termo técnico que está indicado no artigo 70 do Código de Processo Penal, prevaleceria o lugar em que teve início as investigações ou o lugar onde há uma maior quantidade de provas. E olhando superficialmente, independentemente do critério a ser adotado, a competência deveria ser da Justiça Federal de São Paulo e não da Justiça Federal de Curitiba, da Justiça Federal do Paraná. Mas é importante nós indicarmos, dentre os diversos desserviços que a Lava Jato cometeu ao nosso sistema jurídico, essa confusão acerca da conexão processual penal talvez seja o mais evidente dos prejuízos. Uma vez que, durante a Lava Jato, esse atropelo aconteceu e a própria Lava Jato tem sido utilizada como jurisprudência para outros atropelos. Eu acho que nós temos uma oportunidade neste momento de corrigirmos a interpretação jurisprudencial acerca desse tema e voltarmos a um cenário comum e a um cenário razoável que nós tínhamos antes da Lava Jato. Assim eu espero. Daniel, me explica, porque eu não entendo nada de direito, não sou advogado, adoraria ser, viu, porque eu estava rico a essa altura do campeonato do Brasil, ia ser da sua área, criminalista. Mas como é que um processo sai da esfera da Justiça Estadual Paulista e cai na esfera da Justiça Federal do Paraná? Como é que é isso? É ato de vontade do juiz? É o delegado que distribuiu, sei lá, o meirinho do fórum que errou completamente a vara federal e foi para a vara estadual? O que acontece para esse processo cair na mão da Daniela Hart? Há uma conjunção de equívocos interpretativos no meu entendimento. Por quê? Primeiro que não há sobreposição da Justiça Federal em relação à Justiça Estadual. Em segundo lugar, no nosso ordenamento jurídico, a Justiça Estadual é a regra, a Justiça Federal é a exceção. Só há o encaminhamento de processos à Justiça Federal quando nós tivermos, de alguma forma, o interesse da Justiça Federal neste contexto. O que talvez esteja comprovado neste caso, em virtude da grande quantidade de estados onde estes crimes supostamente foram cometidos, em segundo lugar, pelo fato dos líderes do PCC estarem em presídios federais, em terceiro lugar, o que não é uma regra exata, é a questão relacionada a um senador da República ser vítima, assim como supostamente seriam vítimas diversas outras pessoas. Por isso que eu digo, há minimamente a possibilidade de nós encaminharmos para a Justiça Federal, mas seria para a Justiça Federal de São Paulo e não para a Justiça Federal do Paraná, uma vez que o processo teve início aqui. Em segundo lugar, o encaminhamento se dá ou de ofício pelo juiz estadual ou através de um pedido da Justiça Federal.
houve um pedido da Justiça Federal e o juiz estadual de São Paulo teria duas atitudes possíveis. Ele poderia ter dito, olha, o processo é da minha competência, vai ficar aqui, e aí seria suscitado algo que nós chamamos de um incidente processual para que fosse determinada a competência, quando há este conflito de competência, mas no contexto o que aconteceu foi, a Justiça Federal do Paraná pediu, a Justiça Estadual de São Paulo mandou, como se não existissem outras regras a serem observadas. Só para não ficar muito institucional a nossa conversa, Cássio, a juíza Gabriela Hart pediu, é isso? Ela pessoalmente. Porque Exatamente. A justiça não tem vontade, é uma pessoa jurídica, né? É uma instituição. Exatamente, foi feito pedido por Curitiba, São Paulo mandou, a Justiça Estadual de São Paulo mandou, sem observar a regra da possibilidade da competência da própria Justiça de São Paulo. Mas, você brincou no começo, Fábio, dizendo que queria ser advogado, em circunstâncias normais, a Lava Jato não foi um processo normal, infelizmente, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, para determinarmos se este será ou não um processo normal. Mas, em circunstâncias normais, um advogado habilidoso interporia um recurso que nós chamamos de conflito de competência. E aí, o STJ, no caso, determinaria se a competência da Justiça Estadual de São Paulo, da Justiça Federal de São Paulo ou da Justiça Federal do Paraná. E um advogado habilidoso saberia que esse conflito demoraria um certo tempo para ser julgado, e ele ganharia um tempo valoroso neste processo. E, no caso, o advogado ao que você se refere teria que ser um promotor de justiça, né? Porque de interesse do Estado, né? Ou um promotor de justiça. Infelizmente, o Ministério Público, nestes casos, acaba quedando inerte, então teria que ser o defensor de um dos réus do processo. Entendi. Rafa, por favor. É uma questão fundamental essa circunstância da competência, porque é aquela história. Eu já vi esse filme antes, né? Os bolsonaristas, os lavajatistas criticaram muito decisões do Fachin em torno do triplex do Guarujá, mas tem total alinhamento com essa circunstância. Julgado no lugar errado, derrubou e joga para a justiça competente. É isso que pode acontecer, né? É disso que a gente está falando, né? Aliás, Rafa, só para lembrar, isso aconteceu a Lava Jato inteira. Muitos dos processos do Lula foram para o lixo justamente porque não era competência da Justiça do Paraná. O Moro levou tudo lá. Aconteceu no Rio de Janeiro, leva para o Paraná. Aconteceu em São Paulo, Paraná. Rondônia, Paraná. Tudo era no Paraná. Né, Acácio? Exato, nós tínhamos até uma piada que dizia que a Justiça, a 13ª Vara Criminal de Curitiba, era a jurisdição universal no Brasil, né? E verdade seja dita, os processos do Lula foram anulados exatamente com base neste fundamento. Há um atropelo das regras de competência, regras estas que estão estabelecidas na Constituição e no Código de Processo Penal, e diante disso, os processos foram anulados, não só em relação ao Lula, são diversas outras as anulações que nós temos com base na inobservância destas regras. Agora, última pergunta para você. O Rafa chamou atenção para o comportamento do Dallagnol e do Moro, não precisa nem falar, porque o Moro está... Mas o que esses caras estão fazendo lá em Brasília é um negócio absurdo. Finalmente mostraram a cara, disseram que vem, quando trocam o foro da justiça pelo foro da política. Eu queria que você avaliasse o comportamento dos tribunos da Lava Jato lá em Brasília. Nós temos um problema hoje no Senado, e não é de hoje, Fábio, que aquela corrente no Senado, novo Senado, eles são lavajatistas, eles nunca foram sequer bolsonaristas. E agora, com a chegada do Moro no Senado Federal e do Dallagnol e de outros na Câmara dos Deputados, os grandes símbolos estão inseridos neste contexto, estão inseridos neste grupo. E verdade seja dita, tanto o Moro como o Dallagnol só terão mínima relevância em Brasília se eles estiverem associados a grupos.
porque em nenhum momento da vida profissional deles, daqui para frente, eles terão o cartaz que eles tiveram durante a Lava Jato. Eles se tornaram, infelizmente, símbolos durante a Lava Jato. E nós sabemos que no Congresso Nacional, por conta de arranjos partidários e por conta da própria dinâmica do Congresso, eles infelizmente, aliás, eles felizmente não terão o mesmo espaço que tinham durante a Lava Jato. Então, eles vão ficar criando narrativas como foi essa. Eles vão aproveitar essa situação durante meses. Qualquer notícia processual que seja um carimbo neste processo para determinar que vá de um escaninho a outro, eles vão utilizar essa narrativa para se manterem em evidência. Porque hoje, no caso do Moro, ele disputa espaço com outros 80 senadores, e no caso do Dallagnol, ele disputa espaço com outros 512 deputados federais. E hoje existem pautas que são muito mais importantes que esses resquícios da Lava Jato. Então, obviamente, em termos técnicos, em termos de atribuições institucionais, eles exercem um mandato pífio. Se nós olharmos para os projetos apresentados, hoje não existe nada relevante. Então, eles farão uso dessa narrativa que já foi tão custosa a nós, mas para a manutenção da carreira política deles, ela é necessária. Então, é uma brincadeira, né? Mas tem a brasinha do vendedor de amendoim da Marginal, que ele tem que ficar soprando aquela brasinha o tempo todo, porque ela é um instrumento de manutenção da vida dele. A Lava Jato, para eles, é equivalente à brasinha do vendedor de amendoim da Marginal. Muito bom. Olha, gostei demais de falar com você. Muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, viu, Acácio? Vamos te incomodar mais aí nas madrugadas. Obrigado e um abraço para você, tá? Obrigado, Fábio. Obrigado, Rafa. Sempre à disposição. Um abraço a todos e todas. Obrigadíssimo. Muito bom. Valeu.